Boa noite, meu nome é Vanderleia, eu sou aluna do terceiro período de Direito Vespertino. Hoje eu irei falar sobre o livro Vigiar e Punir de Foucault, que foi publicado em 1975, onde ele relata através de críticas as formas de punição até o século XVIII. Podemos nos atentar que através do livro pode-se criar parâmetros para diferenciarmos a punição antes do século XVIII e após o século XVIII. Eu utilizei 4 palavras para diferenciar o antes e o depois. O antes do século XVIII: suplícios, corpo, crueldade e exemplo. E após o século XVIII: disciplina, racionalidade, alma e domesticação. E através disso podemos fazer uma crítica ao sistema penal pela forma em que se tratavam as pessoas que eram consideradas criminosas até o século XVIII. O suplício ele era uma punição corporal, onde através da tortura sentia-se a dor física e a humilhação pela qual essas pessoas passavam, pois eram levadas a público e não tinham o direito de ter um advogado para defendê-los. No próprio livro, Foucault retrata também que poderiam existir 2 testemunhas dizendo que a pessoa era culpada. E assim mesmo, sem provas, ela sofria a punição estabelecida pela autoridade. Basicamente, não possuíam voz para se defender. Muitas vezes assumiam um crime sem nem ter cometido, apenas para acabar com aquele sofrimento que estavam sentindo no momento, tanto físico e mental. E até mesmo essas 2 testemunhas eram escolhidas pelo seu padrão social, não poderia ser qualquer pessoa, não poderia ser uma pessoa que talvez pudesse ajudar eles se não seguisse os padrões que eles escolheram. Essa pessoa não serviria como testemunha. O condenado era totalmente exposto para a população, para que ele se sentisse envergonhado e as pessoas pudessem vê-lo, linchá-lo muitas vezes. O que não acontece atualmente na nossa lei, pois é um direito que cada um tem de ser protegido. Um exemplo é quando há muitas pessoas em frente a uma delegacia, quando alguém vai prestar um depoimento e essas pessoas estão tomadas pelo ódio, pela emoção do momento e tentam agredir verbalmente ou fisicamente o acusado. Mas isso não é possível, e as autoridades elas estão lá para ter essa segurança, elas vão tentar entender através de provas, depoimentos o que aconteceu, mas elas não podem deixar que as outras pessoas venham e interfiram nisso, no acusado. O corpo do acusado poderia ser mutilado, dependendo do crime e da vontade da autoridade. Poderiam lhe cortar as mãos e outros membros. Poderiam ser marcados também com ferraduras para que sempre que alguém olhasse para o mesmo soubesse todas as vezes que ele foi condenado por algum crime, ou eles também arrastavam eles pelas ruas da cidade para as pessoas verem, para a pessoa sentir e ficar bem envergonhada, ser humilhada. A crueldade era muito grande, pois como essas pessoas não possuíam uma voz ativa, elas acabavam sendo tratadas de forma rígida e desumana e serviam de exemplo para outras pessoas, para que eles não cometessem crimes, senão poderia acontecer o mesmo com eles. O Foucault ele possui grandes críticas para esse período, pois ele acredita que poderia ser punido de outras formas, como utilizamos hoje, onde o cometimento de um crime pode levar à prisão e ele perderá um tempo de vida preso. Por isso, as penitenciárias elas deveriam ser centro de ressocialização, onde as pessoas criassem novos hábitos para o seu bem e o da sociedade em que eles vivem, tendo assim regras por mais básicas que forem, mas que produzam efeitos grandes, como o de ter um horário para acordar, um horário para trabalhar, um horário para estudar e entre outras coisas, das quais se tornarão qualidades e ele possa viver em sociedade novamente e que não venha a cometer novos crimes. Através da disciplina, da racionalidade, poderíamos usar o temor das pessoas como fonte para que novos crimes não fossem cometidos. A palavra domesticação tem o significado de subjeção, dominação. E para isso que as pessoas daquela época, as autoridades daquele século esperavam que acontecesse. Mesmo que para isso eles
utilizassem até mesmo da fé do homem para que ele não infringisse as leis e assim não precisassem puni-los. Um exemplo seria: se você cometer tal crime, sua alma não vai para o céu. Com tudo isso, foram 2 períodos do direito penal, onde o primeiro as pessoas eram submetidas ao suplício e no segundo período usavam novos métodos, porém ainda era possível a morte como a punição através da forca. Mas isso, na prática, nem sempre acontecia, como também eles não poderiam, as pessoas que tivessem problemas mentais, que seriam loucos, elas não poderiam ser punidas, mas na prática não acontecia isso. E no segundo período eles usavam novas técnicas, novos métodos, mas ainda assim era possível a morte através da forca. Apesar de as leis terem sido alteradas, era comum infringir esses direitos, e eles infringiam muitos direitos morais das pessoas. Se ela fosse homossexual, ela poderia sofrer muito mais do que uma pessoa que não é. E o terceiro período da lei penal é o que utilizamos atualmente. Em tese, as leis não infringem os direitos humanos e seria algo que deveria funcionar perfeitamente, mas na prática nem sempre isso acontece. Sabemos que as penitenciárias no processo centro de ressocialização, como eu já falei, mas às vezes é precário a vida deles lá, não tem higienização, são superlotadas, eles não conseguem fazer o que era para ser feito, como estudar, trabalhar lá dentro. E para finalizar, eu vou usar uma frase de Foucault, onde ele diz: prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento, que permite que a gente compreenda que na nossa atualidade é falho, como eu já falei, o sistema prisional, desde a colonização em nossa sociedade. E também podemos usar a frase de Pitágoras, onde ele diz: educar as crianças e não será necessário punir os homens. Ou seja, se desde a infância ensinarmos os caminhos certos, o que deve ou não ser feito, no futuro eles não vão infringir. Se infringir, eles vão saber já o que vai acontecer, que vão sofrer punições, o que pode ser feito. E é por isso que a lei ela tenta dizer para a pessoa: olha, não faça isso, não mate uma pessoa, senão você vai ficar preso. Isso é uma forma de tentar ensinar para as pessoas, mas nem sempre todo mundo tem esse acesso à informação ainda. É muito falha as pessoas não conseguirem ter acesso às informações. Apesar de estarmos num século bem mais avançado, ainda é comum haver muitas falhas.